Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para começar nossa semana bem, né? Vamos fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí para vocês das movimentações aí possíveis, fazer as marcações no gráfico, para que a gente siga o nosso operacional e tenha aí as melhores chances e oportunidades, né, turma? Lembrando que tudo que a gente faz aqui é baseado no Smart Money institucional, que é uma técnica usada aí pelas grandes instituições para você enxergar o dinheiro inteligente. E o que a gente faz é, com esse operacional, tentar rastrear essas pegadas e surfar a mesma onda, né? Isso faz com que a gente tenha trades excepcionalmente lucrativos e quando as perdas acontecem, elas são pequenas e controladas, porque é isso que faz o grande diferencial desse operacional, tá, turminha? Para você que ainda não é novo, tá chegando agora no canal, não se esqueçam sempre de deixar aquele like, curtir aí o nosso canal, porque é isso que faz com que cada vez mais esses vídeos cheguem a mais pessoas. Esse método está sendo difundido aqui no nosso país, agora na B3, muita gente conhecendo. Então é legal a gente ver que cada vez mais o pessoal está deixando de ficar atrás de setup milagroso e está buscando conhecimento, buscando entender como é que funciona o preço e como é que é a movimentação desse preço, né? Então é para isso que ajuda. Lembrando também vocês, pessoal, que está no link da descrição aqui já o nosso link da sexta turma do nosso treinamento de Smart Money, tá? Lista de espera. Lembrando, a lista de espera ela é simplesmente um formulário que você deixa lá seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp, que quando as inscrições forem abertas, vocês receberão um WhatsApp informando a data e a hora que as inscrições iniciarão. Lembrando, quando você faz sua inscrição agora, você não recebe nenhum dado, não recebe nada por e-mail, nem confirmação, nada. É simplesmente colocar o nome na lista de espera, tá, galera? Então, não precisam ficar preocupados, não sei se foi, se não foi. Colocou o nome, endereço de e-mail e telefone, pronto, tá na lista de espera, tá? As inscrições são essa semana, fiquem atentos. E assim, ó, só lembrando a vocês, mais uma vez, isso eu vou estar falando em todo o treinamento, quando abrem as inscrições, as vagas se encerram muito rápido, porque tem muita gente na fila de espera, tá? Então, e aí eu vejo muita gente me chamando no particular, me ajuda, me consegue uma vaga. Gente, não existe isso. Existe uma plataforma, existe uma regra, tá? Se você entrou depois das 8 horas e tá dando inscrições encerradas, sinto muito, não deu, vai ficar para a próxima turma, tá? Não tem jeitinho brasileiro, eu não ajudo ninguém, não dou benefício para ninguém. A regra é clara para todo mundo desde o primeiro treinamento, tá? As vagas se encerrarem em 10 minutos. E entrou às 8 horas, 8h01, vai conseguir fazer. Se deixar para olhar o WhatsApp mais à noite, olhar no dia seguinte, não vai ter vaga. Porque, infelizmente, eu sei que todo mundo quer fazer e eu vou dar chance para todo mundo, mas a procura tá grande, pessoal. É um treinamento que eu entrego muito conteúdo por um preço muito barato. Que é justamente para vocês, todo mundo ter condições de fazer, até quem não tem muito dinheiro. Só que qual que é o preço disso daí? A dedicação de vocês, tá? Então, assim, o nível de interesse. Quem for mais interessado, deixar alarme, ficar no computador a hora que abre a inscrição, correr, vai fazer o treinamento primeiro do que aquele que recebe a mensagem do WhatsApp, lá colocou o nome na lista e vai, depois eu vejo, amanhã eu vejo para fazer minha inscrição. Esse vai ficar de fora, tá? Por quê? Porque eu assim, não é que eu privilegio, eu priorizo quem tem mais interesse, né? Vai fazer o treinamento quem demonstrar mais interesse. Aquele que, na hora que abrir a inscrição, já ir lá e fazer tua matrícula, tá? Então não adianta. A regra é essa, entendeu? E um detalhe muito importante, tá, galera? É quando as vagas ainda não estiverem abertas, tá? Eu vejo que tem muita dúvida da turma. O pessoal clica no link lá quando recebe o WhatsApp de tarde, tá lá, inscrições encerradas.
Sim, vai estar escrito inscrições encerradas. A hora que a hora marcada lá para abrir inscrições, quando você entrar, vai estar lá inscrições abertas. E aí depois ela aparece de novo inscrições encerradas quando definitivamente encerrar, tá? Mas por padrão, antes do horário previsto, se você quiser entrar para olhar o link, vai sim estar no botão inscrição encerrada. Então não adianta ficar me chamando no WhatsApp, ficar querendo dar jeitinho. Ah, me consegue uma vaga, eu te pago direto no Pix. Não existe isso. Eu não faço esse tipo de negócio. O meu negócio é ser um treinamento barato, justo, e eu dou as mesmas chances para todos, tá? Não adianta me chamar no privado e pedir vaga e mandar Pix. Isso não funciona comigo, tá? O mesmo direito que você que está fazendo isso tem, é o mesmo direito que aquele cara que se inscreveu na lista e às 8 horas da noite está lá esperando para fazer a matrícula. Eu já estou adiantando aqui para vocês. A matrícula ela abre às 8 horas da noite. Eu só vou passar lá nos detalhes do vídeo, vai estar o dia que vai ser a matrícula, tá? Essa semana, algum dia às 8 horas da noite. Se programem, tá? Agora, não adianta pedir favor no privado do WhatsApp. Eu não vou nem responder, tá? Eu já vou deixando bem claro. Quem me pedir favor, me pedir vaga e querer pagar Pix, querer pagar adiantado, eu não vou nem responder. Beleza? Porque eu acho que tem que ser uma coisa justa com todo mundo. E é assim que funciona, é assim que eu sigo minha linha, é assim que o canal vai ser sempre. Justo com todos. Beleza? Então era isso, dados os recadinhos. O que eu quero ver com vocês agora? O nosso estudo de mercado, né? Que é o que realmente importa para nós aqui agora, deixar esse gráfico marcado para vocês terem as melhores oportunidades para fazer o seu day trade, tá? Então vamos começar aqui o nosso gráfico de 1 hora, lembrando que no domingo a gente sempre faz as marcações macro, né? Eu sempre estou aí analisando as marcações macro. E aqui o que a gente tem? Até no gráfico de 4 horas, ó, nós tivemos aqui, vou marcar, a quebra desse choque aqui, ó, tá, turma? Isso aqui é um choque do 4 horas. Vou até deixar marcado com a linha, né? Por que é um choque do 4 horas? Nós tínhamos esse movimento aqui de baixa de um time frame maior. Ele fez esse movimento, quebrou essa estrutura aqui no time frame menor, né? Nós temos quebra de estrutura aqui no time frame menor, tá? Aqui já tinha no time frame menor, porém aqui agora ele demonstrou no 4 horas que houve uma quebra de choque. Então o que nós temos agora para analisar essa onda, tá? Impulsão, retração, impulsão, quebra de choque. Qual é um ponto principal, um ponto importante para esse preço testar? Esse cara aqui, tá? Então, fiquem atentos com essa zona, que é a zona do flip, tá? E como que a gente faz isso aqui? Primeira coisa, eu tenho aqui esse candle das 4 horas, que é o cara do topo. E vocês percebam, ele coincide com um imbalance ali, né? Só que é um imbalance que você vai ver, a gente vai ter que filtrar num time frame menor. Mas aqui eu já tenho uma região, certo? Do 4 horas. Então, eu já sei, me baseando por esse gráfico, olha só. E aqui é um ponto de parada do preço, certo? Aqui nós temos um ponto de flip, inclusive, tá? Então, você tem que prestar atenção numa coisa. Só que, quando a gente olha o preço, o que é que o preço está fazendo? Vamos lá. Aqui pelo gráfico de 1 hora, ele ainda está fazendo um pullback. Olha só. Ele subiu, agora ele está descendo aqui, ó. Fez um fundo, agora ele fez um fundo aqui, né? Aqui quando a gente olha um time frame menor, a gente consegue enxergar que ele fez isso aqui, ó.
Então, nós temos uma região aqui, tá? Que pode ser uma região de choque. Eu até postei ali no Telegram, que inclusive, se você não faz parte, entra lá no nosso grupo do Telegram, que ele tem conteúdo muito legal, galera. Tem histórico de todas as conversas, tem muito estudo, muita coisa só falando em Smart Money. É um grupo que não tem piadinha, não tem nada, tá? É focado 100% no SMC. Link tá aí na descrição do nosso Telegram. Então, galera, o que a gente tem aqui, ó? Aqui nós trazemos para o 15 minutos a nossa análise, tá? Quando a gente traz para o 15 minutos, vocês vão ver que a zona do flip ela permanece a mesma do 4 horas, tá? Então, essa região aqui é uma região importante, certo? É uma região importante. Ó, pode trazer para os 5 minutos. E aí, quando a gente olha para os 5 minutos, ó, vocês veem que continua sendo uma região importante. Porém, você consegue fazer um filtro, né? Dessa zona aqui. Como que a gente faz filtro dessa zona aqui? Marcando 50%, tá, turma? A gente pega e faz assim, ó. Bota a nossa caixa de GAN. E eu risco aqui, ó. Pronto, tá aí. Deixa para tomar decisão conforme o preço chegar nessa região aí, ver como que ele reage, tá? Você não precisa filtrar a zona. Espera, ó, o preço vai vir, vai fazer fundo, vai fazer topo, uma hora ele vai quebrar uma estrutura e vai dar compra, se for o caso, tá? Aí ele vai mostrar que o pullback está no fim. Aqui o que é importante a gente observar, tá? Que a gente tem, da mesma forma que a gente tem ali embaixo, a gente tem aqui em cima essa região aqui também. Ó. A gente também tem essa região aqui em cima. Ou seja, o preço está em um range, né? Inclusive, se você quiser atualizar esse range, você pode trazer ele para cá, ó. A gente traz para essa região aqui. E vai dar a mesma coisa, inclusive com o fundo atualizado. Só que como a gente tem essa zona importante, que percebam, o preço travou aqui, depois ele abriu para cima, veio fechar, voltou, segurou e aí desceu de novo, tá? Nós temos uma região aqui de order block, ela tem que ser marcada. É essa região aqui. Ó. Tá vendo como a gente faz o filtro, galera? É assim que a gente faz o filtro. E a gente marca esse order block vendedor, é o cara que vai ficar aí. E depois a gente tem qual região que é a próxima região? Essa aqui. É a região onde o preço teve a parada dele ali antes dele buscar aquela queda, tá? Essa é a região, ok? Percebam que no 15 minutos ela é toda essa zona aqui, mas quando a gente traz para os 5 a gente consegue dar uma filtrada legal, tá? Até podem assim até considerar isso aqui e deixa isso daí. Se você quiser ser conservador, faz assim, ó, marca essa zona toda aqui. E quando o preço chegar lá, que você colocar no 1 minuto, espera a quebra da estrutura para tomar a decisão, tá? Essa é outra forma de você marcar a região e ser mais conservador em suas decisões, tá? O que a gente... Eu estava falando para vocês aqui, a gente tem... Eu tenho esse movimento aqui, que é o último movimento de impulsão, onde dentro dele eu tenho movimentos secundários, né? Inclusive esse topo aqui que não foi, ele já foi testado, gerou um novo fundo e o preço está trabalhando nessa zona. O que a gente tem aqui? Eu tenho essa região aqui de choque, tá? Só que vocês precisam ser inteligentes pelo seguinte: esse preço ele está quebrando estrutura, tá? Para baixo. Ele está quebrando estrutura, ele está fazendo boss. Então, se ele está fazendo boss e eu tenho esse movimento aqui, vocês têm que ser inteligentes que se ele fizer um choque aqui, o meu possível alvo é essa região aqui, tá? Então, o que é mais inteligente fazer? Ah, posso fazer uma compra aqui? Pode, assim que a gente opera contra a tendência, tá? O que vocês precisam saber é o seguinte: se eu tenho esse range, então eu tenho uma região de topo e fundo, tá? Ou seja, o meu 50% está aqui.
Quais são os alvos desse preço? Esse aqui e, na melhor das hipóteses, lá em cima com o fechamento do gap. Agora, para eu fazer uma compra aqui e esse alvo podendo chegar aqui e depois dar continuidade acima de 50%, é mais inteligente eu procurar por compra aqui ou eu esperar o preço abrir, definir, né? Porque nós temos também o outro ponto, o outro lado da moeda, que eu tenho liquidez aqui. Então, esse preço ele pode abrir para baixo para continuar a descida dele, para vir aqui nessa região, né? A gente não vai saber. O que vocês têm que entender? O preço, ele trabalha em níveis, tá? Então, eu tenho esse nível aqui e eu tenho esse nível aqui, que é o nível que o preço está travado, tá? Então, muito cuidado com a forma como vocês vão tomar a decisão. O preço, normalmente, ele rompe um range. E quando ele rompe o range, basicamente é ao lado que ele vai. Então, fiquem atentos que se o preço romper o preço para baixo, ele pode voltar e dar continuidade. Se o preço abrir aqui para cima, ele pode fazer continuidade para cima, tá? É assim que vocês analisam as possíveis movimentações do preço conforme a abertura. Por quê? Porque dificilmente, se eu tenho essa região de liquidez aqui, o preço trabalhou aqui metade do dia, ó, desde o meio-dia até as 6 da tarde, ele ficou trabalhando nesse range aqui. Se ele abrir aqui para baixo, significa que isso aqui foi uma barreira, turma. Dificilmente ele vai vir aqui embaixo e depois subir, tá? Por quê? Porque olha só, topo, 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 topo. Só está confirmando que eu tenho uma barreira muito grande. E se por um acaso ele subir, pode acontecer dele fazer isso aqui, ó. Tá? Só pegar liquidez para chegar nesse order block e descer. Então, sejam smart, né? Operem o smart money. Entendam que a movimentação, a onda principal é essa. O que eu faço com a onda principal? Eu espero o preço ficar caro para vender. Porque quanto mais caro ele tiver, vai ser melhor para eu vender. E se tudo der errado e ele não tiver força para romper o fundo, ele vai me dar um trade até mais ou menos até aqui, ó, para depois ele voltar a subir, porque aí vai confirmar o choque. Tá? E aí ele vai confirmar esse movimento aqui, ó. Então, isso é trabalhar com inteligência, é você esperar o momento certo para pegar o trade. E aí, quando acontece isso, ele pode te dar aquele trade de 1.500, 1.000, 1.200, 1.800 pontos, tá? É isso que vocês têm que ter de inteligência. Não ficar caçando trade feito uns malucos, beleza? Então, assim, turma, isso aqui é o que a gente tem, tá? Depois eu tenho o que aqui, ó? Vamos lá. Se eu for marcar mais uma região aqui, eu tenho essa ponta aqui, essa base que foi criada, tá? E também pode funcionar como alvo do preço. E depois a parte de baixo. Esse cara aqui, ó. Tá? Essa região aqui que eu tenho. Então, percebam que as coisas funcionam assim, tá? A gente define as regiões, entende o que o preço está fazendo. Tome muito cuidado com a questão que eu sempre falo nos estudos, de vocês operarem o risk and try, tá? Por que eu falo risk and try? Se a tendência é de baixa, o preço chega aqui, eu jamais vou entrar comprado contra a tendência, tá? Risk and try eu entro de que jeito? O preço subiu aqui nessa região amarela, eu boto a ordem aqui e vou embora a favor do preço, porque eu tô a favor da tendência, tá? Essa entrada eu faço sem confirmação. Essa aqui eu jamais faço sem confirmação. Por quê? Porque você pode entrar isso aqui e o trade descarregar na tua cara e você não vê nem a cor de onde veio. Beleza? Então tenham muito cuidado com isso, certo? Porque a gente tem aqui, ó, nós temos uma região importante aqui. Eu tenho aqui, ó, o último movimento de alta. Tá vendo? O preço já chegou nos 50%. Então, essas zonas aqui embaixo são as zonas que ele pode testar também para capturar
essa liquidez. Ele pode vir aqui, ó, vir aqui, fazer isso aqui para depois continuar subindo, tá? Ou isso aqui, ele vinha até aqui embaixo. Lembre-se que ele pode vir até aqui embaixo para depois subir. Enquanto ele não perder esse fundo aqui, a gente está nesse movimento principal. Esse movimento que a gente está, ou seja, eu estou no momento de pullback. Só que eu só vou procurar por compras a partir do momento que ele me mostrar uma quebra. Ou seja, se ele fizer esse choque aqui, possivelmente eu já começo a pensar em compra, porque é um final de pullback, já tá atingiu uma região de oferta, teve uma boa relação do preço, né? Então, eu começo a ficar atento. Mas vocês percebam que tudo depende, né, galera? Tudo depende de alguns fatores, depende de onde o preço tá, depende da forma como ele se movimenta. Então, tudo vocês têm que estarem atentos à movimentação do preço. Tudo, tá? Porque isso aí que vai fazer uma grande diferença. E quando você tem uma região assim, ó, espera o preço chegar dentro dela. Você não precisa de um ponto específico para pegar aquela entrada. Depois você refina no time frame menor e coloca esse trade para dentro aí de uma forma mais inteligente, beleza? Tá? Então tenham muita atenção a esses movimentos, tá? Cuidem essas zonas. Vou até deixar marcado aqui, ó, no time frame maior. Deixar aqui, ó, para não atrapalhar nossa tela, a zona premium discount. Opa, tá ao contrário. Só corrigir aqui para deixar marcado o que é a zona vermelhinha, né? E a zona verdinha de compra para vocês tomarem as decisões, turma. Beleza? Então é isso aí que a gente tem para o nosso índice. Vamos dar uma passadinha no dólar lá, que é muito importante também. Dólar é o seguinte, bora no nosso gráfico de 1 hora aqui para a gente entender o que é que está acontecendo. O dólar é o contrário, ó. Ele está caindo, né? Ele fez o choque aqui. Nós tivemos um choque do time frame maior nessa região, tá? O que a gente está fazendo agora? Percebam, ó, toda essa alta que ele está fazendo é um pullback, porque ele também perdeu outro nível aqui, ó. São níveis, né, que o dólar vem perdendo. E aí nós temos regiões aqui embaixo. Olha só. Os pontos são lá embaixo. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Ó, um possível pullback. Mesma coisa que acontece com o índice, tá? Eu tenho aqui uma região de order block, ó, 60 minutos. E é justamente uma região de troca de polaridade, né? Que a gente sempre fala. Ou seja, nós tivemos essa movimentação aqui. E agora, se ele quebrar essa onda aqui para cima, nós temos um possível pullback de subida, tá? O que é importante vocês saberem? Opa! O que é importante vocês saberem? Aonde está o alvo dessa subida? O alvo dessa subida, ele é lá em cima. Então, nós temos esse order block aqui, lá na extremidade, tá? E aqui no meio nós temos umas regiões bem estranhas, digamos assim, porque nós temos os pavis gigantes, tá? Então são zonas importantes que nós temos aí de preço. A primeira delas é essa daqui. Esse cara aqui, que é uma nova zona de order block que foi deixada do 15 minutos, esse baita candle de rejeição aqui, onde ele subiu para mitigar esse order block e desceu.
E ele ainda não foi mitigado por completo. Então aqui nós temos um outro ponto, numa visão um pouco mais macro, tá? Aqui são pontos próximos, certo? Então não adianta eu querer marcar nada aqui no meio, porque primeiro não adianta eu marcar esse topinho que está junto praticamente com aquele ali. Então a gente tem um movimento do dólar, que a gente tem isso aqui, ó. Nós temos aqui no gráfico essa região aqui como sendo uma região importante na ponta compradora. Como assim, Emerson, na ponta compradora? Se o preço por um acaso perder esse nível, ele está em um momento de pullback. E aí ele pode vir testar regiões mais baixas. E quais são as regiões mais baixas? Esse cara aqui, order block gigantesco aqui do 15 minutos, tá? Que foi deixado para trás. Isso aqui, como que você reage com isso aqui? Daquela mesma forma que eu falei. Deixa marcado ali o teu 50%, né? O preço chegou ali, veja lá a reação dele em cima dos 50%, veja como que ele vai se comportar. E aí você tem uma tomada de decisão. Mesma coisa acontece aqui em cima, tá? Tem que tomar cuidado com essa região aqui, ó, order blocks muito próximos um do outro, do preço fazer isso aqui, aí faz essa captura de liquidez aqui, depois volta. Para vir aqui e ir para lá, tá? Tem que ter muita atenção quanto a isso, tá, turma? Vocês têm que estar atentos quando você tem zonas muito próximas, que isso aí é liquidez, isso aí é o que o mercado gosta de pegar do varejo. Eu vou até deixar marcado aqui, ó, para vocês ficarem espertos. E aí tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que os indicadores eu ando testando. Tem esse cara aqui, ó, que é o Sonar Lab, tá? É um marcador, ele só marca order block, tá, turma? Ele só marca order blocks, tá? Então, e ele aqui você faz uma configuração de acordo com o tamanho, o filtro que você quer. No meu caso aqui, ó, eu tenho feito uns testes aqui para mostrar para vocês nos 5 minutos, tá? Então, o que que ele mostra? Quais são os order blocks, tá? Aqui, dificilmente eu vou marcar, porque ele está a favor do movimento, né? Ele está... o preço está querendo subir, ele está marcando order block. Só que ele é ativo, então vocês têm que tomar cuidado. Agora, tem o nosso Lux Algo, o Smart Money, que também marca, ó, tá vendo? Ele marca os order blocks de uma forma mais precisa. Isso aqui pode ajudar muito vocês, tá? Inclusive, olha como os order blocks batem com a relação dos order blocks que eu criei, tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é ficar mudando de time frame. Por quê? Eu uso ele baseado nos 5 minutos, certo? Então, é com base nos 5 minutos que ele dá um resultado bem legal, esse indicador. Então, aqui se vocês quiserem tirar essas linhas aí, é mais fácil, tá? Eu deixo essas principais de Bose e choque, porque eu já estou acostumado, mas eu tiro as microestruturas, as estruturas internas, tá? Na minha configuração aqui, ó, vou até mostrar para vocês, ó. Eu deixo o Confluence Filter marcado, eu desmarco o Internal Structure, ou seja, eu não mostro os Bose e choque aqui de dentro, eu só mostro da estrutura externa, beleza? Isso ajuda demais a tomada de decisão, tá? Ajuda e muito, beleza? Olha só, vamos dar uma olhada no índice lá também, olha lá o índice como que ele fica, certo? Aqui ele até, ó, inclusive aqui não é uma zona interessante de venda, por quê? Porque ele está abaixo dos 50% do movimento total. Qual que é o nosso principal ponto de venda? Esse cara aqui. É o ponto que a gente tem que esperar o preço chegar lá para pegar uma venda, tá? E o que é legal desse indicador aqui, ó, é que ele só vai me dar compra se for lá na extremidade. Esses order blocks de meio de caminho, ele nem marca, que é para você não se confundir no operar do lado errado. Se o preço está descendo, ele só vai marcar order block em cima. Se o preço está subindo, ele só vai marcar order block embaixo. Ele não te deixa operar errado se o preço não estiver no lugar certo.
Aonde é o lugar certo para procurar order block? Aqui embaixo. Então é lá embaixo que ele vai te deixar lá. Bota nos 5 minutos, é só lá embaixo que tem os order blocks. Beleza? Aqui ele até marca, né? Ó, marca, mas isso aqui já foi order block mitigado, isso aqui já é só desconsiderar, mas o próximo nível é lá em cima. Aqui e lá em cima. Beleza? Então, aproveitem. Cuidado para não se confundir com o indicador, tá, galera? Eu boto isso aqui às vezes para tentar ajudar vocês, mas vocês precisam entender a estrutura, como funciona, tá? Não é simplesmente plotar o indicador e achar que ele vai salvar a tua vida, porque não vai. Combinado? Então era isso, turma. Espero que tenham gostado. Tenham todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Nos vemos amanhã na nossa live a partir das 9h15 da manhã, tá? Um bom final de domingo a todos, um grande abraço e até amanhã.